É com muito temor a Deus e muito amor no coração, né? Por aqueles que Deus ama, que eu venho aqui. Sempre. Sempre que meu coração queima lendo as milhares de mensagens que eu recebo. E eu pergunto para Deus, por quê, Deus? Logo eu não tenho nada. Não tenho nada para oferecer. Tudo que eu recebi é teu, é dele. Tudo que eu vivi, que eu vivo hoje é dele. E enche de tal maneira que transborda. Então aqui, eu não quero trazer uma sentença sobre a sua vida, nem dizer o que é certo e o que é errado de forma alguma. Mas com a minha vida, com aquilo que Deus fez em mim, trazer esperança para você e dizer que aquilo que Deus mais quer é restaurar a sua aliança com Ele e, consequentemente, todas as coisas na sua vida. Nós estamos vivendo, no ano 2024, uma pandemia global, mundial, gigantesca, da era dos divórcios. A era do divórcio não começou lá em 1960, 70, não. Nós somos filhos do divórcio, mas ele continua imperando até hoje. E você sabe o porquê? Vamos falar das raízes, dos sintomas que vocês veem. O problema do seu casamento não é o seu marido sair de casa, não são as brigas, não é a falta de amor, é tudo espiritual. As raízes de amargura, de iniquidade que estão instaladas, as portas abertas para as trevas na sua casa é que faz com que isso influencie no seu casamento. Quando houve o rompimento da aliança com Deus, o povo de Deus preferiu seguir a sua própria vontade, seus ídolos, começaram a adorar outros deuses e romperam a aliança com Deus, eles colheram a consequência. Adão e Eva foram feitos para viver com Deus e, consequentemente, o que depois viesse deles ali também era para andar com Deus, né? Então, o pecado destituiu Deus da presença, né? Destituiu eles da presença de Deus. Então, a partir do pecado, nós perdemos o contato com Deus. Quando nós pecamos, nós nos separamos de Deus. Por isso que a Bíblia inteira você vai ouvir Deus falando: arrependei-vos, arrependei-vos, convertei-vos e arrependei-vos, porque é um chamado atual desde sempre para a gente voltar para o Pai, restaurar a aliança com o nosso Deus, com o nosso Pai. E qual foi a consequência do pecado? Morte. Até hoje, a consequência do pecado é a morte. Então, quando você vê uma raiz de amargura numa pessoa, isso vai levar a pessoa a cometer vários outros pecados. Inclusive porque ela é influenciada por essas portas que foram abertas na vida dela para as maldições, para as trevas entrarem. As maldições vêm também de geração em geração. Olha para os seus antepassados. A gente faz um mapeamento na escola de deserto, né, discipulado que a gente tem. Olha para os seus antepassados. Aquilo que eles foram cultivando de geração em geração. Automaticamente isso também é cobrado hoje na sua vida, né? Então, tudo que a gente vê no âmbito de problemas que nós temos na nossa vida e no casamento são espirituais. Vou dar um exemplo para vocês, que a gente aprendeu ao longo dos estudos aí da palavra de Deus, com libertação, santidade, santificação e etc. Para vocês terem um exemplo. Quando o pai ou a mãe rejeita o seu bebê, na barriga, no ventre, essa rejeição vai criar uma raiz inconsciente. É como se todas as células daquele bebê, eles reconhecessem a rejeição como algo primordial. Ele será um adulto que sempre vai viver com travas emocionais, com dívidas emocionais, porque ele não tem a sua alma inteira em Cristo, né? Até ele conhecer a Cristo. Mas, de fato, todos os outros relacionamentos dele serão pautados por essa rejeição que ele sofreu dentro do ventre materno.
Quando a gente vai mapear, por exemplo, uma pessoa que tem a mente dividida, a mente dobre, como diz lá em Tiago, aqueles que têm a mente dividida, nada pode receber da parte de Deus, porque fica indo e voltando na mentalidade, não tem fé naquilo que Deus fala na palavra. Geralmente uma pessoa que tem raízes de rejeição, ela vai somar isso durante a vida toda dela e vai projetar isso no marido, na esposa, no cônjuge, em todos os relacionamentos dela, né? Mas ela vai ter uma dificuldade muito grande de crer em Deus. Por quê? Porque quando há uma rejeição, tanto do pai ou da mãe, essa criança, esse bebê, essa criança, esse adulto, ele não cria raízes espirituais, né? E os pais também, geralmente, você pode pensar em diversos fatores para essa criança não ter sido acolhida. O maior deles, o maior fator é o pecado, né? Fornicação, adultério, enfim. E essa criança vai carregar com ela esse pecado. Quando há uma rejeição do pai, essa criança não recebeu o amor do pai, não foi validado pelo pai, espiritualmente, essa criança e esse adulto será um adulto inseguro, né? Isso a gente entende até psicologicamente falando, né? Se a gente estudar a psicologia, a biologia, enfim, a gente vai entender que ali existe uma falta, né? E isso é projetado também no mundo espiritual. Então, essa pessoa que foi rejeitada pelo pai, ela vai ter uma dificuldade imensa, gigantesca, de acessar a Deus, porque Deus é o quê? Pai. Então, ela vai projetar em Deus o relacionamento que ela teve com o pai, ou a ausência desse relacionamento. Então, ela vai ter uma dificuldade muito grande em se relacionar com Deus. Então, tudo isso é uma consequência espiritual e que acontece, gente, lá dentro do ventre, já começa lá, já começa antes da concepção. Tem um curso que eu fiz, aliás, vários cursos que eu fiz com a Neuza Tioca e com a Tânia Teresa. Elas são referências no Brasil na área de libertação. A Neuza já faleceu, mas eu me lembro de um curso que eu fiz com ela sobre a libertação da área que falava sobre os homens, no gênero masculino mesmo, né? Os homens que eram viciados em né? Assistir, né? Coisas ilícitas, né? E a maioria desses homens, nas pesquisas que eram feitas, ou haviam sido rejeitados pela mãe quando criança, ou tinham sofrido quando criança. Entende? É uma raiz que puxa a outra. Então, assim, a gente entende que são tudo consequências. E muitas delas vêm lá de Êxodo 20. Êxodo 20, versículo 5. E a iniquidade dos pais é cobrada até a terceira, quarta geração. Daqueles que aborrecem a Deus, daqueles que pecam contra Deus. Todos os nossos pecados nós cometemos contra Deus. Quando Deus nos pede arrependimento, arrependei-vos, convertei-vos, né? Um chamado, a restauração de um casamento é um chamado, esse arrependimento e essa conversão é para que nós voltemos a Deus, para termos uma vida, a vida que Deus planejou para nós como filhos, né? Porque, como diz lá em João 10:10, o ladrão ele veio para matar, roubar e destruir. E ele só consegue matar, e roubar e destruir quando ele tem uma legalidade na sua vida. Porque o mundo espiritual, ele é legal, regido por leis. Não legal de joia, mas por leis. Então, se a gente for olhar, né, para os nossos antepassados, nossos pais, os nossos avós, nossos bisavós, se nós tivéssemos consciência realmente, né, de tudo aquilo que eles viveram, a gente poderia, de fato, entender um pouco o padrão dos comportamentos que se repetem. Mas no mundo espiritual, isso não é só um padrão repetitivo, esse é um padrão de legalidade, né? Há um contrato com as trevas. Houve um contrato com as trevas quando o pecado entrou na sua linhagem, na linhagem dos seus descendentes. Ah, mas Jesus já veio e pagou a conta. Sim, nós somos salvos pela graça. Mas a salvação é para o ímpio. Porém, a libertação é para o crente. Precisa renunciar, precisa confessar pecado. Tem a parte que eu preciso fazer.
Então, eu tenho a herança que vem dos meus antepassados e eu tenho também a minha responsabilidade, a parte que me cabe. Para ilustrar de forma real para vocês, eu vou contar um testemunho da minha vida que eu acho que algumas pessoas já sabem, outras não. Acho que eu nunca contei aqui no YouTube. Mas eu, antes de casar com meu marido, em 2010, a gente já estava 5 anos juntos. Em 2010 nós nos casamos, eu tinha 25 anos. Até eu me casar com meu marido, que foi exatamente no ano que eu me batizei também, mas até o casamento eu sonhava que eu casava com o diabo. Era sempre a mesma face, era o mesmo homem. Inclusive, eu tive um encontro com esse ser personificado. Fisicamente, eu já vi, cara a cara, olho no olho. E o porquê que eu quero te contar isso? Porque houve uma aliança, um pacto de sangue lá atrás em alguém da minha linhagem que fez isso com as trevas, com o demônio. E ele vinha cobrando, né, de geração em geração. Minha mãe, a mim. Para quem não sabe, eu descobri também, o Espírito Santo revelou. Tem um vídeo aqui falando que a minha mãe era adotada. Nós descobrimos anos depois, né, 57 anos depois, o Espírito Santo me revelou. Por quê? Porque ele estava buscando, Deus está buscando nos libertar. Então Deus vai revelar o oculto, Deus vai trazer tudo. A partir do momento que você começa a estudar a palavra e se envolver com a palavra em medidas, né, e caminhando em medidas com Deus ali, entrando em medidas maiores de entendimento, buscando de discernimento, né, e sabedoria, Deus vai revelando e Ele revela, porque é isso que Ele mais quer, libertar você dos cativeiros familiares. E para mim, eu achava que esses sonhos, eles eram consequências de pecados que eu havia cometido, né? Só que quando eu fui fazer uma mentoria com uma pastora, a pastora Ellen Cristiano, ela tem um testemunho fortíssimo, gente, aqui no YouTube, que ela era do ocultismo, ela inclusive já foi bruxa, né? E ex-bruxa, então ela conhece bem desse lado, o lado oculto, né, ali das trevas, é bem real para ela, mais palpável, inclusive, né, e eu fui falar com ela por conta de questões que estavam se repetindo na minha vida, heranças familiares mesmo, e contei para ela sobre esse sonho, eu achava que era por conta do pecado, né, e ela falou assim para mim, você acha que todo mundo que vive o pecado, né, vive em pecado tem esse sonho? Falei, não sei, ela não. Esse sonho é específico. Os sonhos geralmente vão revelar aonde temos cativeiros. Tira a minha alma do cativeiro. Foi isso que Davi falou. Davi não estava preso, nunca foi preso, né? Mas haviam fragmentos da alma dele em cativeiros. Quando nós sofremos um trauma muito grande, quando nós temos, né, um pecado, quando a gente entra num laço de alma com alguém também, seja laço de alma lícito, né? O laço de alma lícito é somente com Deus e com o cônjuge. Os outros, né? O ato de se tornar uma só carne com as outras pessoas também é um ato ilícito, né? E isso acaba trazendo consequências espirituais, ligação de alma. Então, existem fragmentos, né, da nossa alma, que não dá para explicar aqui tudo agora nesse vídeo, mas eu prometo entrar nos próximos vídeos nesse assunto. Nossa alma, parte de nós está em cativeiros. É por isso que Jesus veio para libertar os cativos, né? Leia Isaías 61, você vai entender, né? Estamos em cativeiros. Então eu achava que era consequência, esses sonhos eram consequências daquilo que eu tinha feito. E ela falou pra mim, não, você acha que todo mundo tem sonhos assim? Que pessoas que cometem pecados não têm sonhos assim, é um sonho específico. Então os sonhos geralmente, eles nos revelam. Porque o sonho é aquele momento que você entra realmente num ambiente espiritual. Eles nos revelam os cativeiros que nós estamos. Muitas vezes você pode se identificar com isso. Você é casado, casada, e você sonha muito com um ex-namorado. Alguém que você se envolveu, né? Tanto na área de fornicação, né? Que é antes do casamento, quanto em adultério, que é durante o casamento, você se envolver com outras pessoas, né? Então, a sua alma fica ligada a essa pessoa. Há um laço de alma ali. E a gente entende que precisa renunciar, fazer uma oração para desligar isso, Mateus 18:18. Né? Então, é tudo um estudo completo.
Então nós oramos a Deus e, assim, revelado, né, para nós descaradamente que era um sonho de pacto de heranças familiares. Heranças familiares. Existe uma cobrança. Existem religiões que elas consagram a família, consagram as famílias, consagram as gerações, falam, a minha linhagem vai ser consagrada à entidade tal, a minha linhagem vai ser consagrada. Isso é ocultismo, gente, isso é muito real. Né? Para quem é cristão, para quem nasceu em berço cristão, não tem nenhum contato com isso, acredite, é real. Não é só estar dentro do banco da igreja que isso vai mudar a sua vida, não. Precisa ter uma vida em santidade com Deus. Precisamos abrir a nossa boca e declarar e falar a confissão de Jesus. Né? Existe um caminho que nós precisamos percorrer. Não é que você precisa ter alguém para te ajudar, não. Você tem Jesus Cristo, o Espírito Santo e a sua Bíblia. Essa é a receita da restauração. Então alguém lá atrás, os meus antepassados, tinha feito um pacto. Um pacto com o diabo. E ele me queria para ele. E por que eram sonhos de casamento? De casamento. Porque eram sonhos de aliança. Casamento é aliança. Alguém fez aliança lá atrás com ele. E ok, me casei em 2010, nunca mais. Olha só como Satanás, ele sabe o poder de uma aliança de casamento. É irrevogável, é só a morte que separa. Então, cessaram esses sonhos. Eu nunca mais tive sonho nenhum. Mas eu encontrei com ele. Tenho a plena certeza que era. Porque a gente estava numa viagem. E eu fui num lugar lá no Rio de Janeiro. E eu vi a pessoa cara a cara comigo. Na hora, eu soube o que era. Mas eu só fui entender tempos e tempos depois que era ele, tá? Porque na hora que eu vi, eu falei assim, meu Deus, isso aqui tá muito esquisito. Que eu olhei uma pele assim branca, era um homem mesmo, uma pele branca assim, e o olho totalmente preto, sabe assim? Eu falei assim, isso aqui não é normal. O meu marido viu, as minhas filhas viram, falou assim, mãe, ele parece um vampiro? E eu falei, ele não é humano. Tive certeza absoluta que não era. Era uma personificação ali de um demônio. Certeza absoluta. Mas só depois que eu fui entender. Porque até então, eu não sabia que os meus sonhos eram sonhos de herança. Só depois que eu fui descobrir. E depois que eu descobri, me veio a imagem do homem que eu sonhava. Do demônio que eu sonhava. Era um homem. E era o mesmo homem que eu vi nesse dia, numa viagem que eu estava. O que ele queria ali, naquele momento, eu não sei. Não era nada comigo, em particular, porque por mais que ele tentasse, ele nunca conseguiu chegar perto. Enfim, só para contextualizar para vocês sobre o mundo espiritual, que é totalmente real, é muito real, muito real. E se você não tem discernimento, se você não tem uma vida de oração, uma vida de jejum, renúncia, entrega e santidade, você nunca vai ter discernimento e sabedoria para reconhecer esses problemas que são espirituais. Por que quando você vai buscar uma restauração, você tem que entender a restauração do seu casamento, você tem que entender que essa restauração só vai acontecer quando você restaurar a sua aliança com Deus. Porque é nesse ato de você restaurar a aliança com Deus que você anula essas heranças, renuncia essas heranças, né? E você também confessa os seus pecados, se arrepende, pede perdão, é limpo, é purificado, é transformado como em uma nova criatura. Deus olha para os seus pecados e joga todos eles no fundo do mar. Ele apaga os seus pecados, apaga todas as suas iniquidades. Então, quando você vive a libertação de cadeias, né, de cativeiros espirituais, quando você vive a cura das raízes de amargura, quando você se limpa das dívidas emocionais, rejeição, dívidas, enfim, com laços de alma e etc. Quando você se livra de tudo isso, que você vive a sua transformação ali, você zera as suas dívidas, zera também as suas dúvidas na palavra de Deus, as escrituras, é por onde o Espírito Santo se move. Então, a partir disso, você num lugar de filho, de uma nova criatura, então você recebe a herança do Senhor. O que é a herança do Senhor? João 10:10. Vida em abundância, a restauração de todas as áreas da sua vida. Essa é a verdadeira restauração. Não tem outro caminho. O caminho é Jesus.
Então você entende, você acorda. Deus abre os teus olhos espirituais. Eu não tô falando olhos espirituais para você ficar vendo o mundo espiritual. Não é isso, mas é para você entender, ter discernimento, sabedoria. Quando um espírito maligno tá te atacando, quando há algo espiritual te atacando, quando há algo espiritual se movendo contra você, daí você se posiciona como um filho. Então agora, opa, eu sei o que eu tenho que fazer. Jejum e oração. Ah, Natália, por onde eu começo a ler a Bíblia? Natália, o que eu estudo? É a Bíblia inteira. É a Bíblia inteira. Peça ao Senhor para que você ame a palavra de Deus. E comece lendo lá a vida de Jesus. Mas peça ao Senhor para que você ame a palavra de Deus, porque é a palavra que traz vida, que traz felicidade. A felicidade não está no mundo. Os nossos vazios são inteiramente, completamente do tamanho de Deus. Todos os seus problemas é a falta. É a quebra da aliança com Deus. Então, por que Deus quer restaurar os casamentos? Por que Deus ele quer fazer isso com todos os casamentos, né? Com os casamentos que seguem os princípios bíblicos, obviamente, né? Qualquer um casamento que não segue o princípio bíblico, Natália, é um casamento onde o marido tinha uma esposa, ele abandonou essa esposa e ele se casou com outra, né? Então isso não é um padrão de Deus, é um padrão do homem. Só para vocês entenderem, mas a gente tem estudos específicos dentro da Escola de Deserto, nosso discipulado, para vocês entenderem tudo isso. Mas tem muitos vídeos aqui falando sobre isso também, tá? Não tá restrito a só quem estuda lá a escola, não. Tem muitos vídeos meus que falam sobre os princípios do casamento, né? Tá tudo aí, disponível para vocês, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, no TikTok também. Tem muitos conteúdos com esse assunto, né? Com esse tema dos princípios bíblicos do casamento. Quando eu vi aquilo que Deus fez na minha vida, né, um deserto ali de 2 meses, onde eu passei um intensivão com Deus 24 horas por dia, 30 anos longe de Deus, assim, eu dentro da igreja, tá, gente? Mas 30 anos sem conhecer a Deus, naqueles 2 meses, o que eu mais queria, o que eu queria só, era conhecer quem Ele é, porque a vergonha de tudo que eu tinha feito era gigantesca. Então, quem muito foi perdoado, muito ama, e é por isso que eu tô aqui hoje, pra contar isso pra vocês. Porque desde quando eu vivi a minha transformação, a restauração da minha aliança com Deus e, consequentemente, a restauração do meu casamento, que eu suspiro, até hoje tem 8 anos que eu suspiro para aquilo que Deus fez. Eu falo, meu Deus, obrigado, Senhor. Porque o maior milagre foi eu. O maior milagre foi eu. Foi a minha aliança com Ele, a minha vida com Ele, a minha intimidade com Ele dia após dia. E um amor romântico, inclusive, pelo meu noivo, que é Jesus. Então, que minha vida é um testemunho vivo, né? Pra mostrar pra vocês, pra contar pra vocês aquilo que Deus faz. Se Ele fez em mim, é porque Ele vai fazer em você também. Independente de como esteja a sua situação. Independente do casamento, dos familiares. Independente de como esteja a sua vida. Olhe para a Bíblia, para as histórias que tem ali. Elas são pra você. Tudo que Deus tá falando ali, Ele tá falando pra você. Faça aplicação, pessoal. Tá tudo ali disponível. Ame sua Bíblia. Ame a palavra de Deus, porque é ela que vai nortear todo o resto. É ela que vai te salvar. As Escrituras, o Espírito Santo e o tempo. O tempo para Deus alinhar todas as coisas. E por que Ele quer restaurar todos os casamentos? Porque Ele nos ama. É difícil para muitas pessoas receber o amor de Deus, né? Não consegue receber nem o perdão, quanto mais o amor. Mas é porque você tem travas, que você tem raízes, que Deus precisa tirar e te libertar. E Ele quer restaurar os casamentos porque Ele quer restaurar a ordem bíblica, né? O plano original, a nossa vida com Ele. A nossa vida, em primeiro lugar, com Ele, né? A visitação do Senhor na nossa vida, na nossa casa, andar com Cristo, andar com Deus. E, consequentemente, os filhos têm a herança do Pai. Somos co-herdeiros de Cristo. Todas as bênçãos disponíveis para Jesus está disponível para você. Você só precisa tomar consciência disso. Renovar a sua mente todos os dias com a palavra de Deus. Tirar todas as distrações. Aquilo que não é de Deus, sai. Faz uma limpeza, uma faxina na sua vida. E traga o conhecimento bíblico. Né? Conforme você vai lendo e você vai orando, e muitas vezes você nem sabe orar, você só chora e você implora para Deus te encontrar. E é exatamente isso que Ele quer, o seu coração em humilhação, se humilhar ao Senhor.
Existem níveis de libertação que é só humilhação. Todos os dias humilhar sua carne ali, de joelhos diante do Senhor. Eu vivi tudo isso que eu tô falando pra vocês, tudo isso, gente, que eu aprendi durante esses 8 anos aí, né? Eu vivi em 2 meses. Eu vivi a libertação, a cura, saída de cativeiros. Eu me lembro de estar orando. Enquanto eu orava, eu via assim na minha cabeça, eu indo lá nos meus pais, quando eu era criança, sabe? E abraçando os meus pais e falando pra eles que eu perdoava eles, né? E aquilo ali ser ressignificado dentro de mim, e eu saí daquele lugar com Jesus, de mão dada. Aquilo ali, tipo assim, não era um sonho que eu tava acordada. Era nítido aquilo ali. Era algo totalmente espiritual, que eu não sabia, não tinha consciência nenhuma. Gente, eu não sabia absolutamente nada. E eu vivi a restauração de todas as coisas. A palavra pura e simples. O evangelho, você não precisa de um novo evangelho, você precisa de um novo coração. Começa a ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, conhece a vida de Jesus. Depois lê lá um salmo por dia, um provérbio por dia e vai meditando naquelas palavras. Vai falando com Deus, gente, não tem segredo. A receita da restauração. A receita da restauração é o Espírito Santo, as Escrituras e o tempo. É isso. O deserto é isso. Sabe que eu tava falando com Deus essa semana, falando sobre deserto, né? Deserto. Gente, o deserto não tem nada, mas o deserto, ele é um lugar de pessoas que estão sendo treinadas porque já saíram do Egito. Já saíram da escravidão. Já foram libertos, agora estão num deserto para Deus restaurar. Então, por que Deus quer restaurar o meu casamento? Porque Ele me ama. E Ele tem prazer, né? Como um pai tem prazer na alegria do filho. Na alegria plena do filho. E andar com aquele filho, viver com aquele filho, abençoar aquele filho. É por isso que Deus quer restaurar o meu casamento. Porque Deus criou o casamento. Não foi o homem que criou, foi Deus. Então não tem como você tratar as coisas dos céus com as coisas da terra. Gente, direitos a gente busca na justiça. Mas o meu dever é no altar com Cristo. Aquilo que eu devo fazer. Quando você entender o mundo espiritual, você vai conseguir lidar com todas as situações da sua vida. Através do Espírito Santo, da sabedoria dele, discernimento dele. E, gente, é isso que ele mais quer. Ele tá te chamando para viver isso. E por que nós estamos vivendo essa pandemia dos divórcios? Deixa eu te contar um segredo. Não é o diabo que quer o seu casamento. O diabo não quer o seu casamento. Deus quer o seu casamento. O diabo não quer o seu casamento. Ele quer os seus filhos. Ele quer os seus filhos. Porque quando uma geração, nessa geração, na sua geração, entra o divórcio, os teus filhos ficam sem cobertura espiritual do pai e da mãe. Separados, entrou uma maldição. O divórcio traz uma maldição sobre os seus filhos, uma legalidade sobre eles. Traumas, rejeição, insegurança, tudo isso que o divórcio traz para os seus filhos. Não existe outra verdade. Traumas, insegurança, rejeição. Eu vivi isso, eu sei, eu digo com propriedade. Seus filhos nunca serão felizes. Ah, mas eu casei errado. Casou errado porque não pediu a bênção de Deus. Mas as consequências, elas vêm. Então, quando há um divórcio, o homem e a mulher, o pai e a mãe se divorciam, essa criança, ela fica à mercê da sedução das trevas. Satanás, ele tem muito mais facilidade para seduzir os filhos do divórcio. Então tá na hora de você acordar. Tá na hora de você parar de ficar preocupado com aquilo que tá acontecendo, aquilo que você tá vendo. Porque quem é crente de verdade, ele não se preocupa com aquilo que ele tá vendo. Ele é convicto no joelho. Ele não vai bater boca com o diabo, ele vai pro joelho, porque ele sabe quem que vai lutar por ele. O que eu preciso fazer? A minha parte. Buscar a minha cura. Buscar tirar os testamentos, os contratos das trevas dos meus antepassados que vêm pra minha vida e os meus contratos também, a parte que me cabe. Anulou isso, acabou. 1000 gerações benditas sobre a terra.
1000 gerações benditas a partir de você. Deus está chamando você para restaurar não só o seu casamento, mas também a sua linhagem inteira para Deus, a partir de você. É muita responsabilidade, né? Mas não é um fardo. Sabe por quê? Porque Jesus nos convida a trocar de fardo com Ele, né? Então nós trocamos o fardo com Ele. E aquela vida que a gente começa a ter com Ele a partir de tudo isso, dessa restauração da aliança com Ele, ela é uma vida plena. Andar com Deus é a completude. Eu sou completa nele. Aí o meu marido vem e me complementa. Os meus filhos vêm e me complementam. O meu trabalho vem e me complementa. O meu ministério, né? Vem e me complementa. Mas eu estou inteira nele. É isso que ele está nos chamando para viver. A ordem bíblica, as ordenanças, os mandamentos são para que nós possamos ter uma boa vida. Mas Satanás tem roubado isso de nós. E o divórcio é uma destruição. Na verdade, a destruição começa lá no seu namoro. Quando você não busca o Senhor para Deus confirmar se essa pessoa é para você casar com os princípios bíblicos, né? Pureza, virgindade. Não é só virgindade, não, é pureza também. Né, com a bênção dos seus pais, com a bênção do pastor, né, e todos os princípios ali bonitinhos, né, para gerar bênção no seu casamento. Então você não viveu isso e você acaba vivendo o quê? Maldições. Você acaba trazendo maldições para o seu casamento. Então por que Deus quer restaurar um casamento? Porque Ele quer eliminar essas maldições para que você viva a plena vida em abundância dentro do seu matrimônio. Por que Deus quer restaurar o seu casamento? Porque Ele quer restaurar a aliança dele com você. Porque Ele quer anular os decretos e as sentenças das trevas contra você. A gente tem muito estudo sobre isso direcionado dentro da escola de deserto, do nosso discipulado. Nós temos muito estudo, mas eu digo uma coisa para você, de nada adianta você ouvir tudo isso e essas palavras não criarem raízes no seu coração. Porque muitas palavras, elas caem no nosso coração, que é um terreno, mas elas não criam raízes, porque não é Jesus quem está ali no governo, né? A gente se distrai, a gente fica buscando migalhas e migalhas enquanto Deus está falando, eu tenho um banquete para vocês. E a gente não pega essa palavra, não toma posse dessa palavra, então ela não cria raízes, ela simplesmente vai embora. E não adianta eu só estudar e se eu não permitir que elas criem raízes em mim. Não adianta só orar e jejuar. Precisa ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então você entendeu por que você não está conseguindo ter fé, por que você não está conseguindo orar e jejuar, é espiritual. Agora você entende que os problemas na sua vida são espirituais? Ah, mas o meu marido é narcisista, mas minha mulher é abusiva. Espiritual. Não se trata as coisas espirituais com as coisas da terra. Não adianta nada você querer trazer nada secular, nada que tira... Pode ter o maior intelecto que for, mas tira Jesus da cura, tira Jesus da transformação, tira Jesus da jogada. Então não funciona. É do mundo, é secular. A única coisa que liberta, a única coisa que cura, não é o tempo que cura, é Jesus quem cura. É só Ele, ninguém mais. Então, se você precisa de um mentor, de alguém que te direcione, né, pega na tua mão e fala assim, estuda isso, estuda aquilo, estuda assim, faz um mapeamento assim, ore assim. A gente tem um direcionamento, de Deus inclusive, porque nós vivemos isso na prática. Nossa vida real, né? Foi real na nossa vida. Então, 6 anos depois que nós estudamos, sem saber que existia a escola de deserto, Deus nos deu a escola para que nós pudéssemos direcionar uma geração, uma nação que busca a restauração da aliança com Deus. Nós temos a escola hoje e se você sentir no seu coração de estar na nossa família, porque a escola é a nossa família, é a nossa casa, nós abrimos a nossa casa para você viver, se você quiser ter um compromisso com Deus, não só pelo seu casamento, mas com Deus, pela sua vida com Ele e pelos teus filhos também. Então, você é bem-vindo na nossa família, Escola de Deserto. É só olhar o link que tem aqui embaixo.
De modo geral, você já tem tudo. Nada te falta. A tua Bíblia é completa. O Espírito Santo é o seu professor. E o tempo para você ser treinado para receber. O problema não é que Deus não quer entregar um casamento restaurado. O problema é você tem uma estrutura para receber esse casamento? Digno de honra sobre todas as coisas? Então você precisa preparar essa estrutura. Foca em você, não é no outro. Deixa ele lá. Ele não te ama mais. O amor não morre, o amor só esfria. Ignore. Me traiu. Cativeiro. Ele tem cativeiro na vida dele, ele precisa ser liberto. É óleo espiritual, é ótica espiritual. Para de querer lidar com as circunstâncias. Você é um ser espiritual. Leia Romanos 8. Romanos 8. Peça ao Senhor para que Ele te revele a vontade dEle, a palavra dEle para a sua vida. E fique com essa palavra. O que Deus mais quer é restaurar a sua vida e o seu casamento. A sua aliança com Ele. Por mais que você não veja nada, você só precisa confiar e obedecer. Obedecer aquilo que está escrito. Independente do que te falem, ignore o que as pessoas falam. Ignore. Pode ser a pessoa mais espiritual do mundo diante dos teus olhos. Mas se aquilo que ela falou não queimou no teu coração, muito pelo contrário, trouxe tristeza, é o Espírito Santo já te convencendo de que não é para você ouvir o que ela fala, é para você ir para a palavra. Fique com essa palavra. O Senhor te alcançou nesse vídeo hoje. E você tá sozinha? Com Ele você já é a maioria. Independente do que Ele quer fazer, acredite, a vontade dEle é a melhor que tem. É boa, perfeita e agradável para você. Confia, abre a mão de si mesmo. Renuncia ao que você acha que é certo, que é errado. Renuncia a isso. Senhor, eu não quero nada que é meu. Eu só quero o que é teu agora. Só o que é teu. Foi essa oração que eu fiz. Eu nem sabia orar, gente. Até hoje eu tenho que escrever as minhas orações para poder ler. Né? Escrever ali, pega a Bíblia e vai escrevendo orações, escrevendo. Aí eu leio. Isso é poderoso, porque a gente tem que profetizar com a nossa boca, né? Para de murmurar, que a murmuração é música pro diabo. Faça um compromisso com Deus, de tirar tudo que não é de Deus e fique firme com Ele. E o resto é Ele quem vai fazer, porque não é você, não sou eu, não é a escola de deserto, é Jesus. Chama por Jesus, clama, mas usa a Bíblia. Usa a Bíblia porque sem ela não tem como. Um beijo e até mais.